E a ideia é fazer algo interativo para poder realmente assim trazer estratégias no aqui e agora para pais, professores, familiares. A gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul uma situação de calamidade, assim, Sim. algo brutal, um filme de terror mesmo, que nunca ninguém viveu. E isso provavelmente ainda está agravando ainda mais as situações do dia a dia para pais e filhos. Algumas escolas conseguiram começar ontem as aulas, recomeçar, mas muita gente ainda não consegue nem atravessar a cidade. Quer dizer, a gente está. A cidade ficou. Várias cidades ficaram ilhadas, algumas desapareceram. Então, são cenas de horror e que mexem com todo mundo. E daí Todo eu mundo. acho que esse nosso encontro aqui hoje, pessoal, ele vai ser importante para poder administrar isso que a gente está sentindo, sabe? Essa impotência. Também deve estar respingando nas crianças, que respinga na gente, respinga nas crianças, que também estão vendo comentários, estão sofrendo as consequências, os impactos, eles entram para dentro da nossa casa, mesmo para aquelas pessoas que não foram afetadas diretamente, fisicamente. Muitos lugares ainda não tem água, não tem luz, né? Então, assim, a coisa é bem crítica e de uma forma geral, a gente, para quem está tentando recomeçar, e que vai ser importante, né? Um estado inteiro, milhares, 1 milhão, 2 milhões de pessoas afetadas, a gente vai ter que aprender a recomeçar para ter força, para ficar bem, e a saúde mental faz a diferença. Eu hoje passei, acho que umas 4 horas na Associação Médica do Rio Grande do Sul, separando medicações, e a gente fica, é uma imensidão de trabalho, né? Quem está no voluntariado, quem está tentando atender as diferentes frentes, tem trabalho para nunca mais terminar. Mas a gente vai se sentindo proativo quando faz isso. E eu fico sempre pensando como estão as pessoas que eu atendo ou que já atendi, como estão as famílias, porque a gente sabe que a ansiedade, o estresse contínuo e a ansiedade muitas vezes vão em direção ao alimento como alívio, ou à bebida alcoólica, ou ao cigarro. Olhem que interessante. Ontem eu fui comprar umas frutas na fruteira aqui na minha rua e comentei com a dona da fruteira que eu achei um absurdo pagar por uma laranja no supermercado a 1 quadra da minha casa, R$ 4,50, uma laranja. E daí ela disse, Flávia, tá tudo subindo pra caramba, imagina aqui, né? Afetou a agricultura e afetou o medo que paralisa, que faz as pessoas acharem que a gente vai morrer de fome, então começa a disparar os preços. Mas olha que interessante, pessoal. O cigarro que ela vendia há 2 semanas atrás por R$ 8 está sendo vendido no mercadinho por 5. Uau! E ela disse que nunca viu tanta gente comprando. Olhem que interessante. Para você ver. É o A gente está nível de falando aqui todo. de a gente está falando aqui de obesidade infantil, de alimentação que dá para nossas crianças. Mas vejam Ah, que o consumo no alimento processado, ou na bebida alcoólica para os adultos, ou no cigarrinho, ele responde muito bem às nossas angústias e ansiedades. E ainda sim, sim. com esse estímulo, né? Vou baratear o preço da porcaria para todo mundo sair comendo. Infelizmente. É. Eu acho que assim, né, Flávia, você está aí no Sul, você está vendo de perto tudo o que está acontecendo. A gente, que nem eu estou aqui de São Paulo, eu vejo através das notícias, né? Ou conversando com as pessoas que eu conheço que também moram no Rio Grande do Sul. Então, eu não estou presente, vendo tudo que você está, né, assistindo ao vivo e a cores, mas eu estou do lado de cá sentindo. Isso significa o quê? Que todos nós, né, o Brasil, de uma certa forma, está sentindo toda essa angústia, está sentindo todo esse estresse, essa ansiedade e esse medo. E quando a gente tem todos esses tipos de emoções, a gente acaba tendo comportamentos, né? Comportamentos referentes às emoções que nós estamos sentindo. Então, se eu, por exemplo, estou aqui, eu fico angustiada,
eu fico nervosa, eu fico pensando em como que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer, e eu estou tão distante, imagine as pessoas que estão vivendo isso todos os dias, desde quando começou toda essa tragédia. Então, isso impacta de uma forma muito forte no emocional de cada um. E em uma das nossas conversas, né, que nós tivemos antes da live, nós comentamos que a gente veio de uma pandemia onde as pessoas ficaram com os nervos à flor da pele. Nós não sabíamos de nada do que ia acontecer e nós só tínhamos notícias muito ruins. E isso mexeu muito com a questão da saúde mental no mundo inteiro. Agora, né, quando a gente está se restabelecendo, vamos dizer assim, na questão da saúde, vem essa tragédia, né? Então, como é que fica esse emocional? Esse emocional fica extremamente abalado. E aí a gente precisa ter um olhar muito mais carinhoso e cuidadoso. Por quê? Porque a gente vai ter consequências de tudo isso. Aí eu pego o que você acabou de trazer, o exemplo que você trouxe. Uma laranja, R$ 4. Um maço de cigarro que vem 20 cigarros, R$ 5. Se né, na situação de um cidadão, estou extremamente ansioso e eu já tenho uma tendência, tá? De repente, algum tipo de vício, eu já sou fumante, é óbvio que eu vou comprar o cigarro do que a laranja, né? Então, O olha que a onde Isabela estamos. comentou aqui, né? Os salgadinhos de pacote foram os primeiros a assumir das prateleiras 15 dias atrás, quando foi o estupim da coisa, as pessoas começaram a fazer estoque de alimentação em casa, com medo que faltasse. E, de fato, faltou em vários lugares por um tempo, e ainda está faltando. Mas, Infelizmente. assim, os salgadinhos é como o cigarrinho, é exatamente isso. Esse é o recurso que é o mais imediato, que é aquele que bate no Sim. coração da gente e a gente, sem conseguir processar, a gente utiliza o alimento para aliviar. Alguém perguntou se esse nosso encontro de hoje é para as crianças. Eu sei que algumas crianças estão curiosas para saber o que devem comer e estão assistindo. Bem-vindos também. E podem fazer perguntas para nós. Claro. A gente vai estar falando aqui. E talvez essa seja a nossa primeira dica, sabe, pessoal? A gente vai ter que falar sobre o que está sentindo, o que está pensando, como é difícil, a gente pode reclamar, a gente pode ficar bravo, a gente pode ficar triste. Porque o que a gente não pode fazer é engolir ou tragar a emoção que está sendo sentida. Então, poder se reunir, poder falar é uma das estratégias, de tantas aqui que eu fui listando, que a gente pode pensar, tanto nutricionais como emocionais. Eu acho que essa é a ideia da gente poder dar alguns caminhos aqui para vocês hoje. Eu Exatamente, fiquei sem sombra pensando de que dúvida. talvez desde da primeira providência, os 1.000 dias, os 1.000 dias do bebê, falando na alimentação, tá? Nós Tá. temos provavelmente gestantes assistindo aqui, ou vão assistir depois, se a live fica gravada, e mães de crianças que estão de 5 meses, 6 meses, 1 aninho, 1 ano e meio, 2. Eu gosto sempre de relembrar a importância dos 1.000 dias do bebê. É uma diretriz que estabelece que da hora que a mulher engravidou até os 2 aninhos dessa criança, transcorrem 1.000 dias. Ou seja, até os 2 aninhos do bebê. Nesse período, a gente chama de janela de oportunidades, é o período que esta mãe pode já nutrir a criança intraútero e depois na amamentação e depois na introdução alimentar. Todo esse período, gente, estabelece uma janela de oportunidades para modificação genética. Então, aquela mulher, aquele pai e mãe que tem histórico familiar de diabetes, hipertensão, dislipidemias, doenças cardiovasculares, ali, nessa janela de oportunidades, é a hora, obesidade, que nós temos a chance de reverter. Então, desde a hora que a gente está se alimentando para o bebê que está na barriga, depois amamentando esse bebê e depois introduzindo a alimentação dessa criança, está valendo os 1.000 dias, que é um espetáculo. A gente poder saber que a gente modifica isso. Então, pensando assim, desde dessa criança que está vindo, desse bebê pequenininho,
e pensando no que está maiorzinho, que está ali na idade escolar, e como a Isabela me confessou essa semana, quando o Pedro, não sei se o Pedro está assistindo, mas quando o Pedro está na escola, ele fica vendo que as crianças levam lanches escolares inadequados. Ele fica vendo que tem criança que só leva chocolate, que só leva biscoitos ou bolinho industrializado. E é claro que dá vontade. Então, Claro, o claro. que a gente faz com isso, né? Como é que É, um pai e uma mãe administram essa situação das ofertas? Olha só, se o Pedro estiver aí. Fiquei sabendo que na escola municipal só entra alimento saudável. As crianças só comem o bolinho que é feito lá, o pãozinho que é feito lá, é feito patezinho de cenoura, ou de beterraba, ou de espinafre, que são patezinhos coloridos, ou com frango, ou com sim, atum. É feito bolinho assado no forno, é feito comida de verdade. E as crianças não levam porcarias. E na escola municipal, os professores também comem o que as crianças comem. Então, eu fico ótimo. pensando assim, Exemplo. como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Poder comer Né? as mesmas coisas que a gente deve oferecer para as crianças, quer dizer, eu vou comer o que é legal e vou oferecer o que é legal. E eu vou É, levar e vou conversar com a professora da escola, vou falar com os pais dessa escola. eu acho que uma das coisas interessantes, né, Flávia, quando você fala desde o período de gestação até os 2 primeiros aninhos do bebê, né, ter essa consciência da alimentação e o quanto isso pode mudar a genética, o quanto isso pode fazer com que essa criança lá na frente se torne um adulto muito mais saudável, é de extrema importância. Então, as pessoas precisam, antes de tudo, ter acesso à informação e atrás da informação. Né? E sempre lembrar, muitas vezes, né, porque para muitas vezes para pai e mãe, principalmente para as mães, elas se sentem culpadas de tudo. Então, sempre lembrar que elas estão fazendo o melhor que elas podem. Acho que isso também é algo muito importante, delas trabalharem diariamente. Agora, uma coisa que eu particularmente falo para todos os meus pacientes o exemplo é tudo nessa vida, né? Então, vamos imaginar que o papai e a mamãe fala para o filhinho que ele precisa comer verdura. Ele precisa comer verdura e precisa comer legumes. Mas aí, essa criança, na hora que ela está lá fazendo a alimentação dela, tem lá o pratinho, tem verduras, tem legumes, tem um pouquinho de proteína, tem um arroz, um feijão. Ela olha para o papai e para a mamãe, ambos estão comendo, sei lá, um pedaço de pizza, um hambúrguer. Ela deve imaginar assim na cabecinha dela: nossa, se alface, se cenoura fosse gostoso, papai e mamãe estariam comendo. Então, a gente precisa lembrar da questão do exemplo. As crianças, elas aprendem muito, elas são extremamente espertas, elas ouvem muito bem, mas o exemplo é demais, porque elas observam. Então, se o papai e a mamãe também comem legumes, verdura, proteína, arroz, feijão, come uma fruta, né? A criança vai olhar e falar: opa, isso aqui é legal, isso aqui também é bacana, porque papai e mamãe estão comendo. E ela mesma vai ter, muitas vezes, o movimento de pedir uma frutinha. De repente, você ter, né? É claro que a gente sabe que hoje em dia, como você mesma falou, algumas frutas estão muito caras, alguns legumes, mas ter ali uma fruteira, umas 3 opções de frutas, faz com que a criança veja aquilo, né? E quando ela olha, ela pode, em vez de pensar em abrir um pacote de salgadinho ou de bolacha, uma coisa industrializada, ela pode optar por uma fruta, descascar mais do que desembalar, né? Outra coisa, de dica, não sei, me veio uma coisa na cabeça também. Na hora de montar tanto a despensa quanto a geladeira, ter as coisas muito mais naturais na frente, para que as crianças também possam ver e o papai e a mamãe também. Isso é importante. E a gente começar de repente, trazer um novo hábito. Mudar um hábito na vida da gente não é fácil. Dá trabalho, mas não é impossível. E vale super a pena, porque é um investimento. Sim. E vamos pensar assim, ó, não tem que ficar forçando a barra, porque isso vai criar uma ojeriza.
A gente nem falou aqui ainda que tem crianças que têm paladar seletivo, que fica mais difícil introduzir alimentos diferentes. Mas vamos pensar que a gente não deve oferecer goela abaixo aquilo que a criança não quer saber de comer, não gosta, e sim ofertar nessa casa uma disponibilidade muito legal, muito colorida. Eu gosto de pensar que o que a criança gosta de comer? O que o meu filho gosta de comer? Batata frita? Então vamos dar um jeito de adaptar e oferecer esse alimento que é palatável de um jeito, de uma forma de preparo mais saudável. Então a gente vai estar reduzindo danos, muitas vezes, e às vezes nem estamos fazendo dano. Por exemplo, a batata frita pode ser feita na air fryer ou no forno, feita com a batata inglesa, e não com aquela congelada, já fatiada e cheia de gordura ali dentro, conservante, etc. Então, deixar acessível, a Isabela está dizendo, ótimo, poder adaptar. O que gosta de comer? A gente gosta de um hot. Então, o melhor que salgadinho vai ser uma pipoca. A pipoca, aquela de micro-ondas que vem no pacotinho? Não. Vamos comprar o grão de milho de pipoca e fazer na panela como antigamente se fazia. A questão é comer gostoso, adaptando tudo que a criança gosta de comer e, de preferência, de uma forma caseira. É claro que a gente trabalha, a gente se vira fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas essa estrutura de comprar com antecedência, para ter as coisas em casa, vai favorecendo o preparo e o pré-preparo, né? Então, quando a gente tem tudo, eu atendo algumas famílias, geralmente o atendimento infantil, quando ele é solicitado, a gente inclui a família. Não tem como atender uma adolescente ou uma criança se essa família não estiver modificando. Também nessa linha de dietante que nós estamos, né, que todo mundo quer fazer dieta, todo mundo quer emagrecer, a gente acaba, às vezes, passando essa mensagem super ruim para os filhos. Então, por exemplo, atendendo uma menina que mora em outro país, a mãe faz uma dieta com a nutri dela. O pai faz a dieta de carne, proteína, só proteína. E a menina vem para mim com os exames tudo tortinhos. Temos que melhorar a alimentação. Se essa família tiver cada um comendo de um jeito, o pessoal não vai dar certo. Essa casa tem que comer mais saudável. Não existe possibilidade de alimentação saudável para uma casa onde cada um em casa come diferente do outro. Pode cortar isso porque não tem condições. Vai nos deixar ainda mais doidos do que nós estamos. Exato. Chega pandemia, esse aguaceiro, essa desgraça toda, e ainda ter que ficar preparando comida diferente. Não, ninguém vai fazer isso. A gente vai ter que ir mais prático e para que seja para todos. O que eu estiver escolhendo para mim é para meus filhos, é para o bichano, é para todo mundo em casa, gente. Concordo com Exato. O que você fala da família é de extrema importância, né? Eu fiz algumas anotações aqui e eu coloquei exatamente isso. Precisamos conscientizar a família da criança, né? Dessa alimentação mais saudável. E sempre que a gente fala em contribuir na mudança comportamental da criança com relação à comida, a gente também precisa ressaltar o quê? Que a família é o eixo de toda essa engrenagem, exatamente o que você falou. Se essa engrenagem parar de funcionar, como é que fica? É cada um com uma informação? É cada um fazendo uma coisa? Né? Então, para que a engrenagem possa, né, funcionar de uma forma gostosa e que ela consiga estar se movimentando sempre de uma forma, vamos dizer assim, mais saudável possível, a gente precisa conscientizar essa família. Então a gente precisa falar com essa mãe, precisa falar com esse pai, precisa saber como que é o dia a dia dessa casa, né? Em quais planos cada um está, né? Então essa mãe, a mãe faz uma dieta, por que ela está fazendo essa dieta, né? O pai, a criança, quais são os sintomas que tudo isso está acontecendo? Porque, querendo ou não, os comportamentos das crianças são sintomas daquilo que se vive dentro da dinâmica familiar. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E precisa que essas pessoas se conscientizem que todos juntos
realmente somos mais fortes para grandes mudanças, né? E para que essas mudanças venham e que elas se estabeleçam, principalmente as mudanças saudáveis. Claro. E tu falou tudo, né, Débora? Aliviar a culpa, porque não tem, meu filho está gordinho, daí vou me sentir culpada, eu que estou fazendo isso. Não. A questão é que em alguns momentos a gente utiliza o alimento de uma forma, é prazeroso, é mais prático, é mais fácil e tudo bem. E de vez em quando acontecer isso, não tem problema nenhum. A questão é a rotina estar desta forma. E daqui a pouco a casa já não aceita mais o que é legal e começa a ficar, entre aspas, viciado naquilo que não é legal. Então, já sabemos que os ultraprocessados são uma porcaria, que são ricos em conservantes, sódio, que detonam a nossa saúde física e mental, porque o nosso eixo intestino-cérebro se comunica. Quando eu estou alimentando a minha microbiota intestinal com alimento industrializado, ele vai ter ali corantes, aromatizantes, estabilizantes, um monte de antes que a gente nem consegue entender o que, que é quando a gente lê o rótulo, não reconhecemos isso como um nutriente, como um alimento. O que, que é isso? Isso já tem muitos estudos robustos mostrando que afetam a nossa saúde mental, depressão, ansiedade, agitação para os nossos pequenos e para nós também. Então, fazer uma força-tarefa de abastecer a casa com coisas legais, reduzir a oferta do produto industrializado para uso eventual, deixar para comer uma coisa delícia quando eu estou numa festinha, ou quando é um dia especial, ou quando é o final de semana, mas não isso como diário. E aquelas famílias que ficam conduzindo os filhos para a escola com esse tipo de lanche, claro, a gente não vai poder interferir na vida dos outros, mas a gente pode conscientizar a criança, podemos fazer a criança se tornar crítica. Né? Mas por que tem que comer isso? Qual a importância da gente comer esses nutrientes? Olha que legal, o cabelo, olha como tu é inteligente, olha o teu olhinho, olha a tua pele, olha o teu intestino, o cocô tá bonito, tá cheiroso, não tá doído. Então a gente tem que conseguir conversar com as crianças, não só com o que estão sentindo e vivendo nesse momento da sua vida, seja aqui nesse caos ou fora daqui, porque eles têm os seus dilemas. Daqui a pouco eu estou atendendo uma outra menininha que está em época de provas na Irlanda, e isso é estressor. Temos uma outra menina que trocou de escola numa outra cidade, e isso também está estressando. Então, como que a gente... Estressa muito, Flávia. Você falou uma coisa muito importante. Gera insegurança na criança, né? Gera medo do desconhecido, né? A criança se sente insegura e isso pode fazer, sim, com que ela comece a ter mudanças comportamentais e também com mudanças alimentares, né? Então, a gente precisa entender o cenário que a criança está inserida. Então, sei lá, né? Vamos pegar o exemplo, aí a criança mudou de escola. Mas ela só mudou de escola, né? Daqui a pouco ela vai fazer novos amigos. Claro, ela vai conseguir se adaptar, mas você tem que entender que para a criança isso é uma perda significativa, é uma mudança muitas vezes brusca. E isso vai gerar, sim, sintomas e sinais. E mamãe e papai precisam ficar atento. Agora há pouco você trouxe o exemplo, vai ter prova, começa a semana de prova. De repente, vamos pegar um exemplo, a criança tem um pouco mais de dificuldade em matemática e história. Puxa vida, ela vai começar a gerar o quê? Ansiedade. Já vai gerar uma angústia dentro dela, preocupação, estresse, o corpo vai ficar estressado. Então, a gente precisa entender tudo isso, que por mais assim que eles sejam crianças, eles também sentem o que todos nós adultos sentimos. Nós adultos conseguimos nomear. A gente nomeia, fala assim, puxa, eu estou triste, eu estou nervoso com a apresentação que eu vou fazer no meu trabalho. Muitas vezes a criança não consegue nomear, mas ela sente todas as emoções. E papai e mamãe precisam ficar atentos a isso. Então, vejam que interessante. O que nós podemos utilizar para aliviar esse momento tenso dos nossos filhos, ou de preocupação, enfim. Pensei, primeiro, conversar sobre como é que
foi esse dia, o que está angustiando, o que está preocupando. Poder botar para fora. Esses dias eu perguntei num grupo de meninas se elas percebiam mais ansiedade, medo, o que estava pegando quando elas estavam comendo a mais. E uma delas disse, eu não sei, só sei que eu comia mais depois que eu... Não, quando eu como a mais, depois que eu comi, eu me dei conta que eu estava nervosa. Eu só consigo me dar conta depois. Eu, legal, já está conseguindo se dar conta. E daí assim, o que será que fica pegando para tu ficar nervosa e comer mais? Daí ela falou das provas. Então, poder conversar com os filhos sobre os seus sentimentos, suas emoções. Outra estratégia, atividade física. Criança e adolescente precisa botar os bichos para a rua. A gente precisa poder correr, brincar, se divertir. Quando a criança está só em volta do rock, precisando mastigar, precisando comer, e com aquela sensação de fome, eu sempre procuro ajudá-los a identificar. É fome mesmo, é sede ou é vontade? E se é vontade, por que essa vontade está rolando, gente? Então, primeiro, conversar com os filhos, identificar. Está com fome? Porque eles começam dizendo, eu estou com fome, não tem nada de bom nessa casa. Né? Não exatamente. Daí a gente pergunta, vamos tomar um copinho d'água? Será que o dia está esquentando aqui em Porto Alegre e amanhã vai estar mais quente ainda? A gente bebeu os 2 litros que a gente precisa? Exatamente. Às vezes pode ser sede, né? Então, e a sensação é de fome. E eles dizem, eles reconhecem, passou, eu acho que era sede. Então, então não é fome. Bom. Se está comendo bem saudável, bem legal, como deve, ao longo do dia todo, também não é fome. Então, o que está pegando? Pode ser essa agonia de algum sentimento. Então, vamos falar sobre isso. E a atividade física ajuda muito também, porque é aquela hora que tu cansa o corpo e a cabeça alivia. Libera serotonina, endorfina, vai fazendo tudo de bom. A dopamina, né? Quando a gente dá risada, quando a gente brinca, a gente relaxa. A risada libera hormônios que, nossa, a gente se recupera. Assim como olhar o céu e o sol de manhã, assim como ter um sono de qualidade. Às vezes, a criança, o adolescente, eles estão trocando a noite pelo dia, eles estão ranhentinho, que nem eu digo, né? Estão chatinhos, se queixando, queixosos, irritadiços. E a gente vai ver o sono está desregrado também. Então, olha, gente, como não é pouca coisa que a gente está falando aqui. É complexo a gente poder abarcar assim, um quadro de mais equilíbrio, ainda mais se os pais estão impactados com o desequilíbrio. Né? Então, poder todos pegarem os filhos e ir para a rua quando tem um solzinho, ir para a praça quando é possível, contato com a natureza, contato com os bichinhos, contato com outros amiguinhos para brincar, se divertir, dar risada e sair um pouco das telas. Nós mesmos, né? A gente percebe que só tela, a gente não consegue dormir depois. Então, exatamente. A gente fica mais eufórico, dependendo do que você acabou de ver, do que assistiu, de jogar. Isso mexe, aqui deixa o nosso cérebro extremamente em estado de alerta. Então, assim, quando você fala de uma boa noite de sono, é o sono reparador, né? Ver o quanto que essa criança está realmente dormindo, né, por noite. Por quê? Porque ela está em fase de desenvolvimento e o sono é de extrema importância para produzir todos os hormônios necessários que ela precisa para se desenvolver bem, não só se desenvolver fisicamente, porque ela vai crescer, mas se desenvolver cognitivamente, intelectualmente. Isso é de extrema importância. Então, o sono é algo fundamental. Tem pessoas que ficam um pouco mais irritadas porque estão com sono, né? E não percebe. E aí acaba o quê? Entre aspas, descontando tudo isso numa comida, né? Em algum tipo de alimento que muitas vezes é gostoso, mas não é saudável, é prazeroso, mas não é saudável, né? Então a questão do sono é muito importante, a questão do que você falou de movimentar o corpo, né? Hoje em dia as crianças acabam ficando, né, um pouco mais em casa devido às redes sociais, a videogame, enfim, a várias outras coisas, mas precisa se movimentar, né? A criança precisa ter essa noção de espaço, de corpo, precisa se movimentar para gastar energia,
né, para depois poder dormir, ter uma noite gostosa de sono, né, e se alimentar bem, com comida de verdade, né, para ter aquela fome gostosa, fome mesmo, fome física e não fome emocional. Então, esses pilares são de extrema importância quando você fala do sono, quando você fala da atividade física, né, a questão da alimentação da forma o mais saudável possível, né, observar essa criança poder falar o que está pensando, o que está sentindo, né, muitas vezes, se você parar para pensar, as pessoas não escutam as outras, né, a gente pergunta assim, tá tudo bem? Querendo ouvir que esteja tudo bem. Porque se a pessoa fala que não está tudo bem, tem gente que já quer sair correndo, né? Então, assim, ouvir seu filho, perguntar como que foi o dia dele na escola, o que ele gostou de fazer, né? O que ele mais se divertiu, o que ele tem para fazer agora em casa, o que ele quer fazer. É muito importante conversar. Levar para passear, como você falou, é de extrema importância. Às vezes a gente não precisa de recursos financeiros grandes. Pode ir no parque, gente. Parque ao ar livre, parque é aberto em todos os estados, né, do Brasil. Vai, faz uma caminhada, anda de bicicleta, faz um piquenique com comidinha de verdade e saudável, né? Pergunta o que a criança quer levar, qual que é a frutinha que você mais gosta? O que você quer levar nesse piquenique? Vamos arrumar a cesta, dar oportunidade para a criança também colocar a mão no alimento. Né? Eu acho que também isso é importante quando, né, você comentou agora há pouco, perguntar para a criança o que ela gosta de comer. Porque a gente, geralmente eles não gostam. Ah, gosta de manga? Não gosto, mas não sabe o gosto que tem. A gente só Exato. vai conseguir desenvolver um hábito quando a gente exercita esse hábito. Então, o hábito ele é construído através da repetição. É preciso oferecer de diferentes formas e não desistir na primeira. Eu sempre lembro que Exato. tem alguns alimentos que são típicos de alguns estados, por exemplo, no Nordeste lá, Fortaleza, buchada de bode. A gente fala aqui no Rio Grande do Sul, nossa, nós jamais vamos comer isso, mas a gente come mucilha, que é feito do sangue do boi, do porco, entende? Então, e como é que Sim. lá, nesses locais, isso é uma tradição e é uma iguaria? Porque isso foi de geração em geração sendo ofertado e isso é considerado como um prato típico local. Então não existe uma Sim. comida que as crianças e os adolescentes não vão conseguir comer. Vai depender do quanto que isso entra na casa e o quanto que os pais se deliciam com isso. O que a Paulinha está Uhum. dizendo? O que sugere quando a criança sempre comeu determinadas frutas e pelo menos 2 anos para de aceitar? Para de aceitar. Sim, tem fases, né, Paulinha, que eles começam a recusar. Por exemplo, tem criança que adora comer o brócolis, não só com frutas, mas com vegetais também, e depois não quer mais saber do brócolis por um tempo. Então, a ideia é modificar a forma de apresentação. Experimenta com a Rafa outras formas. Pede para ela te ajudar a fazer uma saladinha de fruta, um espetinho de frutas, um palitinho, daqui a pouco um smoothie, que são frutas batidas com Sim. gelo, amanhã vai estar quente aqui, e fica tipo um sorvetinho. Bolinhos, para aquelas crianças principalmente que vão para a escolinha, ou mesmo como um lanche da tarde. O bolinho caseiro, feito tanto na forma salgada como doce, são alternativas que vão bem. Hoje mesmo, quando eu estava lá no voluntariado, veio um bolinho quentinho de legumes para os voluntários. Oh, delícia. Nós ali no pau, e daí chega uma mulher com uma travessa. Aquilo ali é um aconchego. Então eu fiquei pensando, bolinho de maçã ou de banana com farinha integral, ovo, só cuida de não botar azeite, eu não boto azeite nenhum nos meus bolinhos. Vai ficar uma forma de preparo diferente. E esse mesmo bolinho pode ser feito em forma salgada em cupcakes, quando a gente faz com espinafre, com franguinho, com atum. E daí vem o espinafre, vem o brócolis, vem a cenourinha junto ali na mistura e vira outra forma. Lembrem que o nosso paladar da infância, aquele que a gente lembra do bolinho de arroz que a mãe fazia, ou que a avó fazia, o bolinho de espinafre, vem na memória da gente alguns alimentos que a gente comeu e que vem assim com uma coisa prazerosa.
porque era sim. oferecido. Então, sempre que a gente puder fazer em casa, melhor. E muda a forma de apresentação. Daqui a pouco não gosta mais de comer maçã e banana que comia, experimenta a bergamota, que agora vem a safra aqui, a mexerica, né, para quem está aí mais para cima. Nós temos que tentar oferecer diferentes frutas. Por exemplo, mirtilo, frutas vermelhas. Geralmente, pela cor, a criança pequenininha acha interessante. E sempre que tiver Sim, chamar ali para ela atenção. brincar, botar na boca, provar. Às vezes eles gostam porque estão estranhando, não porque não estão gostando. Né? A gente vê assim, alguns Sim, videozinhos de criança no Instagram, que é um espetáculo. A Isabela me mostrou domingo a foto da filha dela comendo, atracada, que tem 6 meses, 5 meses, atracada numa carambola, gente. A coisa que mais demais. querida. Assim É, como kiwi. Esses dias eu vou comer, domingo passado eu fui comer um kiwi, meu Deus do céu, tava azedo total. A criança também sente esse azedo. Mas se a sim, gente for oferecendo, a sim, criança vai querer comer, até limão. Então, a sim, gente tem que exatamente. trazer coisas diferentes, Paula, É, levar ela sempre que tu puder estar numa feira de produtores, escolher junto com ela as frutas. Depois, quando for comer, faz caras e bocas. Que delícia que tá essa laranja suculenta, o moranguinho, o abacaxi, a sim, manga. Tem que é, ter, aproveitando que nós estamos num país cheio de coisas boas. sim, exato. Quando você fala sobre essa questão, né, de oferecer as frutas e tudo mais, tanto quanto legumes, me vem uma outra coisa também na cabeça, né, desde para as crianças pequenininhas como as crianças maiorzinhas. Pedir para elas, de repente, descascar mesmo, né? Vamos pegar uma banana que é super fácil de descascar, uma mexerica, que aí vocês chamam de bergamota, né? Isso. Abrir ela, descascar. Então, ali na hora que você começa a descascar, por exemplo, a mexerica, ela já solta um cheiro muito forte, né? Ela tem, assim, uma questão do olfato. Então, olha só que interessante. Você já vai começar a trabalhar os 5 órgãos dos sentidos na criança. Então, ela pegou a fruta, ela sentiu, aqui está o tato, né? Ela abriu, ela descascou, veio aquele cheiro, ó, o olfato aqui já trabalhando. A hora que ela está olhando, olha a visão ali, né? E ela está vendo ali a mexerica, os gominhos dela, ou a banana, ela está vendo. Aí, de repente, ela coloca na boca e ela vai mastigar. Dependendo da fruta, pode fazer um barulhinho maior ou menor. A gente trabalha então também o quê? A nossa audição e o paladar. Aí vem esse paladar que é um pouco mais doce, um paladar um pouco mais azedo. E isso a criança vai descobrindo, isso são descobertas, gente. E são descobertas que a gente leva ao longo da vida, que é o que você trouxe agora há pouco, falando sobre memória afetiva com a comida. Uhum. Então, é um bolinho que eu comia na casa da minha avó, era um cafezinho, era um leitinho, era uma vitamina, era um arroz e um feijão, isso me remete a memórias afetivas. Por isso que a relação do ser humano com a comida, ela é tão forte, né? Então, a gente come porque a gente está alegre, a gente come porque a gente está ansioso, a gente come porque a gente está estressado, a gente come porque a gente está triste, porque a gente está celebrando. Então, se a gente parar para pensar a atenção nas nossas emoções, a gente consegue identificar o porquê que eu estou comendo e o que eu estou comendo. E aonde essa comida, na memória afetiva, me leva. Remete, exatamente. Beleza, adorei. É isso aí. A questão, então, é a gente poder ter um pouco de criatividade. Hoje, falando com uma Sim, professora que, que é minha amiga e já foi minha cliente aqui, ela falando rap 10 com tirinhas de frango grelhado. Vai ficar uns enroladinhos que uma criança, um adolescente vai adorar, gente. Um pastel desses mesmo pastelzinho que a gente fritaria, a gente faz na airfryer. Lanchinhos variados e para que o paladar amplie, para que ele não fique restrito, não fique fechado. exato. E comida de verdade, né? Então, quando uma Comida de criança, por verdade. exemplo, o que me perguntaram esses dias? Ah, ele não quer comer nada, não sente fome. Provavelmente está tomando uma madeira demais. Então, a introdução alimentar é super importante e para poder ver assim, ó, relação fome e saciedade.
A criança está saciada porque comeu muito, porque comeu errado, porque comeu algo muito energético, ou ela está super alimentada, ou está mal alimentada com as coisas que deve. Né? Então, são várias coisas para a gente ir pensando para observar a gurizada e ir modificando o hábito da família. Mas a gente falou de coisas bem, bem interessantes aqui. Acho que fica aí várias dicas. Não sei se alguém tem sim. mais alguma pergunta para fazer ou algum recadinho. Fiquem à vontade. E quando você fala da criatividade, é isso mesmo, né? Ser um pouco mais criativo, igual você falou, fazer uns espetinhos de frutinhas. Olha que legal, olha que maravilha. Você pode até pedir para a criança poder te auxiliar naquele momento, dependendo do tamanho dela, da idade dela. Ela mesma vai preparar, de repente, um alimento para receber os amiguinhos, ou para levar num piquenique, ou para comer com a mamãe e o papai assistindo um filme, né? Então são essas coisas, a criança, ela está muito aberta a tudo. Por isso que a gente tem que estar atento e saber o que oferecer, e oferecer da melhor forma possível os produtos mais saudáveis e dar o exemplo, né? Lembrando, né, que aquilo que for repetitivo e monótono vai ficar, a gente vai querer, vai sonhar com outras coisas mais gostosas, né, pessoal? Para nós, não dá para comer sempre igual, como eu digo, é tiro no pé, não vai dar certo esse programa alimentar, ele está restrito. Isso aí, Aí, Isabela, ó, adorou a dica do espetinho. é muito legal, adorei também, Dá para muito fazer legal. na versão salgada e na versão doce, né? Porque se botar um ovinho de codorna, um tomatinho, cereja, uma cenourinha, vai fazendo um espetinho colorido, tanto salgado como o de frutas, com uva, com morango. Sim. A galera vai usar. A criançada vai adorar. E é novidade, criança gosta disso, né? Que nem você falou, de não ficar sempre na mesma coisa. Nós, seres humanos, também, né? Todos nós, adultos, precisamos. Às vezes a gente quer um estímulo diferente. Criança mais do que nunca, porque tem muita energia, né? Está em fase de crescimento, de aprendizado. Então elas vão perguntar, elas vão atrás. E se o pai e a mãe, né, tiver essa disponibilidade, vai ser bem bacana. Dá para ir começar desde pequeno a construção, né, da parte de olhar e falar, puxa vida, eu vou ter, né, ao longo da minha vida, a alimentação mais saudável que eu puder. Isso aí. Valorizar quando tá legal e relevar quando veio a porcaria e tudo bem, isso não é nada demais. Seguimos o barco. Exatamente, exatamente. Um dia de cada vez. Isso aí. Acho que a ideia era fazer um breve bate-papo aqui. Espero que tenham aproveitado. A Paulinha e a Isabela já deram um feedback aqui para nós. Depois a gente publica essa live para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Falamos de bastante coisas interessantes, hein, pessoal? Muita coisa legal. Falamos. Muito obrigada, Flávia, pela sua disponibilidade, né? Pela sua troca, pelas suas dicas incríveis e pela maneira, né, como você sempre fala e passa as informações, né? Adorei estar aqui com você. Igualmente, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada para o pessoal que está dando feedback aqui para nós. Numa semana tão difícil, a gente consegue terminar essa terça-feira um pouquinho mais leve. Exatamente. Boa noite, obrigada a todos que estiveram conosco. Uma boa noite de sono para todo mundo.